Oi, crianças, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje, a Prof. Camila quer que vocês sentem num lugar tranquilo, tá? Que nesta semana nós iremos trabalhar somente a apostila de matemática, tá? Então, vocês tenham em mão sempre o livro de matemática, tá? Que nessa semana inteira a gente vai trabalhar com a matemática, somente a apostila, tá? Então, até nas lives vocês têm que estar com a apostila de matemática em mãos. Vamos começar? Estão prontos? Então tá, a prof vai compartilhar aqui com vocês. Hoje é a nossa aula de matemática. Então, hoje é a aula 45, terça-feira, com o livro de matemática, o livro 2. Hoje é dia 23/6/2020. Projeto Vivendo a Matemática. Então, nesta unidade, a gente vai trabalhar com agrupamentos, tá? Contagem de 10 em 10 e números com 2 algarismos, tá, crianças? Então, a prof vai falar um pouquinho com vocês de uma dica, né? Então, a soma dos números, tá? Ou de objetos, é tudo aquilo que a gente pode adicionar, tá? Tudo que a gente pode adicionar. Nesse caso, é a união das quantidades, tá? Então, a prof vai pegar aqui um exemplo para vocês, tá? Que eu tenho aqui. Eu tenho aqui em mãos uma caneta azul, tá? Só que eu preciso de mais 4 canetas. 1, 2, 3, 4, tá? Preciso de mais 4 canetas coloridas. Então, acrescentando mais uma que eu já tenho, eu vou ter quantas canetas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, a gente tá somando aqui. Eu já tinha essa e eu quero mais 4. Então, quantos que eu vou ter? Eu vou ter 5, tá? Então, unindo todas essas canetas, tá? Eu vou estar somando. Então, eu adicionei mais 4, então eu tenho 5, tá? Então, é a união das quantidades. Ok? Entendido? Então, aqui agora, nessa atividade, nessa explicação que a prof vai mostrar agora ali para vocês, vocês estão vendo várias bolinhas coloridas, né? Então, aqui é um conjunto, tá? De várias bolinhas. Aí eu preciso contar de 10 em 10. Eu preciso separar 10 grupos de bolinha com bolinhas de 10, tá? Com 10 unidades. Então, aqui eu fiz um círculo com 10 bolinhas de gude. Aqui eu fiz um retângulo com 10 bolinhas de gude. E aqui eu fiz os riscos, os traços, né? São linhas. Neste outro grupo com 10 bolinhas de gude. Então, aqui eu tenho 3 grupos, ó. 1, 2, 3. Tem o grupo do círculo, do retângulo e das linhas. Então, eu sei que ali dentro dessas formas, eu tenho 10 bolinhas. Mas como que eu vou contar de 10 em 10? Tá? Para mim saber quantas bolinhas de gude eu tenho nesses grupos. Então, eu vou fazer assim, uma dica. Tenho 10 mais 10 mais 10. Então, eu tenho 30 bolinhas, tá? No grupo, nesses grupos aqui. Tá? Então, eu sei que eu tenho 30 bolinhas. Mas ficou sobrando bolinhas. Aí, a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Logo, então, eu vou ter 37 bolinhas, tá? 10 mais 10 mais 10, 30. Com as que sobraram, 37. Então, eu uni
esses dois números, né? Que me deu o número 37. Outra forma também, outro exemplo, é vocês fazerem assim, ó. O prof vai colocar aqui para vocês. Então, eu tenho que contar quantas bolinhas eu tenho aqui. Então, eu já separei os grupos de 10. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer os tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 10 tracinhos. Outro grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 10 tracinhos. Mais um grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 3 grupos de 10 tracinhos. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, logo eu sei que eu tenho 30 bolinhas e depois eu conto as que sobraram, né? Eu separo elas em grupo e eu só conto quantas eu tenho. Pode contar de um em um, de tracinho, como a prof fez, tá? Ou a gente pega uma caneta ou um lápis para a gente poder contar de um em um, tá? Para vocês terem aí várias dicas de como que a gente pode contar, tá? Então, eu uni, né, 10 mais 10 mais 10, que deu 30. Depois eu contei as que sobraram, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, eu uni elas, deu 37. Então, tá. Próximo slides. Então, aqui, ó. Se eu tenho 3 grupos com 10 bolinhas, logo vou ter 30 bolinhas. Juntando com as que sobraram, que são 7, 30 mais 7. Ó, aqui eu estou somando, ó. Esse sinal aqui significa soma, tá? Adição. Tá bom? Então, 30 mais 7, 37. Lembra que a prof falou ali das canetas, né? Eu adicionei 3 canetas. Opa, desculpa, 4 canetas. Eu já tinha uma, né? Então, ficou 5 canetas. Ou, também, tenho uma caneta e preciso adicionar mais 4. 1, 2, 3, 4. Quantas eu vou ter? 5 canetas. Então, aqui, ó. Aqui é o material dourado. Então, lá no material dourado, mais pra frente a prof vai explicar para vocês, nós temos as barrinhas. Cada barrinha dessas tem 10 unidades, tá? Que significa uma dezena, tá? Então, 10 mais 10 mais 10 deu 30, mais 7, 37, tá? 2 algarismos aqui. No material dourado, as unidades vão até o 9, né? De 0 a 9. E depois que já começa as dezenas, né? Que são 10. Já diz tudo, né? Uma dezena, 10. Uma né? Dezena. Então, a gente sabe que é dezena. E aqui as unidades. Aqueles quadradinhos que ficam soltos no material dourado são as unidades. Então, eu tenho 37. Eu tenho 3 dezenas e 7 unidades. 37. Bom, agora nós vamos lá para a página 35, tá, crianças? Lá nós vamos ter uma atividade aqui. Deixa a prof pegar bem certinho aqui. Então, na página 35, tem a atividade número 4. Determine a quantidade de bolinhas de gude que há em cada coleção, fazendo agrupamentos de 10 em 10. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o agrupamento de 10 em 10. Então, a gente vai pegar o nosso lápis, antes de tudo, né? E a gente vai
colocar aqui, né? A gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou fazer um círculo em volta para a gente saber. É igual aquele exemplo que o prof fez antes. Aqui, então, se eu sei que tem 10 aqui, eu vou pegar na mesma linha aqui, ó, vou fazer outro círculo, ó. Então, ficou a mesma quantidade, 10 e 10. E aqui? Aqui eu vou ter que ver quantos que eu vou separar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daí aqui eu posso pintar, circular assim, né? Não vai ser um círculo. Bom, então quantos grupos de 10 eu tenho? Então eu vou ter 3 grupos de 10. E quantas sobraram? Quantas que ficaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobraram 7 unidades, tá? Então, aqui, ó, aqui, ó, quantas bolinhas de gude? Quantas ficaram? Então, se eu tenho 3 grupos de 10, eu vou ter 10, mais 10, mais 10. Quantas vezes eu abri a mão? 3. Então, eu vou ter, se 10 é uma dezena, eu tenho 37, tá? Então, 37 bolinhas. Aqui na letra B. Já vamos fazendo aí, tá? Agora, vocês já podem ir fazendo, que a prof também vai fazendo aqui, tá? Façam sozinhos e depois vocês só voltam para corrigir. Então, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu sei que aqui, até aqui, eu tenho 10. Vou circular aqui. Vou circular mais aqui. Vou circular aqui também. E agora aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou circular aqui. Então, eu separei 1, 2, 3, 4 grupos. Então, quantos grupos de 10 eu tenho? 4. 4 grupos. Daí, agora, eu vou ver quantas bolinhas sobraram. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bolinhas sobraram. Então, se eu tenho 4 grupos de 10, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter que somar 10, mais 10, mais 10, mais 10. Eu abri 4 vezes a mão. Então, aqui, ó, eu tenho 4 grupos. Cada um vale 10, tá? Então, eu tenho 10, mais 10, mais 10, mais 10. 10, 20, 30, 40. Tá? Ou vocês podem fazer nos palitinhos, como a prof ensinou. Mas é mais fácil contar de 10 em 10. A partir do 10, ó. 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. Tá? Agora, sobraram 5 bolinhas. Então, eu tenho que fazer o 40 mais o 5. Logo, eu vou ter 45 bolinhas. Tá? Entenderam? Agora, o próximo grupo aqui, o grupo C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho 10 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Não, vamos fazer diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer várias estratégias aqui para ficar fácil, né? Opa, travou um pouquinho aqui. Aqui, deu. Então, quantos grupos ficou aí? Eu tenho 2 grupos, né? De 10. E agora eu vou contar quantas bolinhas sobraram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, vamos lá com os dedinhos da mão da gente, ó. Eu tenho 2 grupos com 10 bolinhas cada. Tenho 10 aqui e 10 aqui. Então, 10 mais 10 é 20, tá? Eu tenho 2 dezenas aqui, ó, tá? Então, cada grupo com 10 unidades recebe o nome de uma dezena, tá? Então, eu tenho uma dezena aqui e outra dezena aqui. São 2 dezenas, 10 mais 10, 20, tá? 20. Mais 6. Então, eu tenho 20 na cabeça. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, eu vou ter 26 bolinhas de gude. Lembrando, crianças, que vocês têm que achar estratégias que vocês mais se sentem bem, tá? A prof tá dando várias dicas para vocês acharem uma estratégia para vocês, melhor para vocês. Então, aqui ficou assim, 37, do grupo de 10, eu vou ter 3 grupos de 10. 1, 2, 3. Então, 3. Quantas sobraram? 7. Logo, eu vou ter 37 bolinhas. Aqui eu tenho 4 grupos de 10. Então, 1, 2, 3, 4. Lembrando que cada grupo de 10 equivale a uma dezena, tá? São 10 unidades que eu tenho que equivale a uma dezena. Então, eu vou ter 45 bolinhas, tá? 2 grupos de 10, eu vou ter 20 bolinhas. Com mais 6, eu vou ter 26. Se vocês quiserem pararem o vídeo para corrigir, podem parar, tá? A prof vai apagando aqui e vocês vão corrigindo com o vídeo pausado. Daí agora a gente vai lá para a página 30 e... Aqui. Vamos lá para a próxima. Agora aqui, na página 38, tá? Vamos ver o que diz aqui. Só um pouquinho que a prof não tá conseguindo ver ali em cima. A prof vai pegar a página aqui. Conte e escreva a quantidade de elementos que há em cada grupo. Então, a gente vai contar aqui, né, quantos apontadores tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho 5 aqui, ó. Ó, e ele não tá mudando a sequência dele aqui. Então, aqui eu vou ter 5 mais 5, 5 mais 5. Eu tenho 10. Mais 5 aqui, ó. Então, 10 na minha cabeça, ó, lembrei que é 10, que é o número maior. Tenho 10 aqui, mais 5 na mão, 10. A partir do 10, vamos contar 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tenho 15. 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Então, aqui eu tenho 19. Opa! 19 unidades de apontadores, tá? Aqui de quadradinhos,
1, 2, 3, 4, 5. Também vou contar de 5 em 5. Então, parem o vídeo e vão fazendo aí vocês. 5, 10, 15, 20, 2. Entenderam que a gente está contando de 5 em 5? Então, aqui eu tenho 5 mais 5, 10. Porque eu sei que eu tenho 10 dedos na minha mão. Então, logo ali eu vou ter mais 5. Então, 10 mais 5, tenho 15. Acrescentando mais 5, eu vou ter 20. Tá? Mais aqueles 2 que sobraram, 22. Então, 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. 22. Então, a prof vai fazer aqui o número 22. Agora, os lápis aqui. Vamos contar de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu sei que aqui nessa primeira linha eu tenho 5 lápis. Então, se eu tenho 5 aqui, mais 5 aqui, eu vou ter 10. Então, aqui eu tenho 10. Deixa a prof trocar aqui o lápis. Ó. Aqui eu sei que eu tenho 10. E aqui eu sei que eu tenho 10 também. Então, 10 mais 10, eu vou ter dois grupos de 10. Eu vou ter 20. 20 unidades de lápis. Tá? 20. Com mais aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 5 lápis nessa linha aqui. E aqui eu tenho 10. Aqui eu tenho 10. Tá? Então, 10 mais 10 é 20. Com mais 5, 25. Tá? Então, ó. Vou colocar a adição aqui, ó. Tá? Nós contamos de 10 em 10. Com mais 5, ficou 25. Deixa a prof apagar aqui. Agora a prof vai colocar aqui, então, 25. Agora aqui as borrachas, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5, 5, 5, 5 e 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25. E sobrou mais um aqui, 26. Tá? Então, aqui eu tenho 26 unidades de borracha. Tá? Então, corrijam ali e a gente vai para a próxima página. Lá na página 39. Isa encontrou 12 números escritos no caça-palavras a seguir. Então, aqui, ó, cada palavra está circulada, né? Está grifada ali, né? E a gente vai ler agora os 12 números. Então, aqui, ó, 50, aqui é o 28, tá? Aqui é 8. 18, 10, 30, 11, 9, 17, 40, 15 e 12. Será que tem 12 números aqui? Então, vamos ler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Isso, a prof leu certo. 12 números. Agora aqui, ó, na letra A, usando algarismos, tá? Algarismos são os números, tá? Então, a gente vai, quando escrever, né? Escrever em ordem crescente, os números escondidos no caça-palavras. Então, qual que é a ordem crescente? É do menor para o maior. Então, a gente vai achar aqui o número menor. Ajudem a prof ali. Qual que é o número menor? Tá? Então, vamos começar ali, ó. Deixa a prof pegar aqui. Vamos lá no caça-palavras ver qual que é o número menor. Então, 8. 8 é o número menor. Então, eu vou colocar ele ali. Vírgula. Então, como é do menor para o maior, então a gente vai ver o número seguido do 8. Qual que é o número seguido do 8? 9. Qual que é o próximo? Que está aumentando, né? Então, aonde que tem o próximo número? 10. E agora? Depois do 10, 11. Então, a gente vai escrever o 11 ali. Depois do 11 veio o quê? 12. Depois do 12. Tem que ajudar para eu fechar o 13 aqui. Será que tem 13? 30. Não, não tenho 13. Será que tem 14? Não, a prof não leu 14. Então, qual que é o depois do 14? 15. E agora, logo depois? Só um pouquinho aqui. Aqui, então. Não salvou aqui, espera só um pouquinho. 8, 9, 11, 12. E depois, como não tem o 13, nem o 14, foi lá pro 15. Maior que o 15. Será que tem? Depois do 15 veio o quê? 16. E a prof leu 16? Não, né? Então, tem o 17. 17. Depois do 17, vem o 18. Tem o 18 aqui? 18. Depois do 18 vem qual número? 19. Tem 19 aqui? Não, né? Então, qual que é o próximo? Depois do 19? 20. Tem 20? Tem. Tem 21? 22? 23? Depois foi de 10 em 10 ali, ó. 20. Depois do 20, contando de 10 em 10, 30. Contando de mais 10, 40. E agora? 50. Então, a gente contou de 10 em 10. Aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Tá? Então, esse foi os números. Agora, aqui, ó, na letra B. Usando algarismos, escreva todos os números do caça-palavras que estão entre 10 e 20. Que números que está entre 10 e 20? Então, aqui, vamos... Deixa a prof pegar aqui. Então, aqui, que estão entre 10 e o 20. Qual será? Vamos ver se vocês sabem. Então, é o 11,
o 12, o 15, o 17, o 18 e esses aí, que estão entre o 10 e o 20, que ficou esses aqui, né? Tá? Dos números que estão no caça-palavras, qual é o maior? Qual que é o número maior? Olhem aqui para eles, ó. Se eu fiz a sequência em ordem crescente, que é do menor para o maior, qual que é o número maior? O 50. Qual que é o número menor? O 8, tá? Então, corrijam ali. Quem fez certo, parabéns, tá? Tá tudo certinho aqui, podem corrigir. Vocês podem parar o vídeo. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem chamar a prof, que a prof explica melhor, tá? Qualquer coisa. Bom, agora vocês têm deveres, tá? Na página 40 e 41, ok? Página 40 e 41 é os deveres que vocês terão que fazer sozinhos para em outro momento a prof corrigir. Então, lá na número 3, ó, desenhe a quantidade necessária de bolas para completar o número indicado para cada grupo. Então, eu tenho o número 27 aqui, ó, tá? Número 27. E eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu já tenho 10 bolas, tá? E eu preciso de 27. Lembra dos grupos, tá? Então, eu tenho que ter mais quantas bolas? Vai ser bem fácil. Aqui, ó, eu tenho 32 bolas de basquete. Então, desculpa, eu preciso de 32 bolas de basquete. E eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu já tenho 20 bolas e eu preciso de 32. Lembrem que a prof falou, né, de adicionar, tá? Lembrem de quantos vocês já têm. Vocês podem usar os dedinhos para contar. Se eu já tenho aqui, ó, 20, já tenho 10, né? E eu preciso de 27. Então, usa os dedinhos para contar até o 27. Ok? Daí vocês vão saber nos dedinhos quantas bolas vocês precisam. Aqui é a mesma coisa. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 bolas de futebol e eu preciso de 15. Quantas mais eu tenho que adicionar para chegar até o 15? Ok? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tenho 30 bolinhas de tênis. Só que eu preciso de 40. Quantas mais eu preciso? Tá? Então, lembrem-se que a prof explicou antes para vocês poderem fazer. Na número 4, escreva nos quadros a quantidade de grupos de 10 que há nos números. 27. Quantos grupos de 10 eu tenho aqui? Tá? Grupos de 32. Quantos grupos de 10 eu tenho? Quantos grupos de 10 eu tenho aqui nas bolinhas de futebol? E nas bolinhas de tênis? Lembra do agrupamento que a prof fez lá atrás? Então, qualquer coisa, voltem o vídeo para vocês reverem, tá? Como é que a gente conta os grupos. Número 5. Complete o quadro escrevendo a sequência de números de 1 a 40. Depois responda aos itens. Então, aqui eu já tenho 1 e lá eu já tenho 40. Então, antes do 40 vem um monte de números, né? Então, vocês sabem as sequências. Aí vocês colocam nos quadradinhos os números até o número 40.
Então, depois que vocês completaram aqui, a letra A diz assim: observe o quadro e marque X nas respostas corretas. Qual dos números abaixo está entre 20 e 30? Tá? Então, aqui do 8, 18, 28. Qual dos números abaixo está entre 20 e 30? Tá? Então, é lá a partir do 20. Então, para vocês fazerem, tá? O prof não vai dar a resposta aqui. Qual dos números abaixo é maior que 30? Maior, ok? 39, 29, 19. Qual será que é maior? Escreva usando algarismos 3 números. Então, aqui, maiores que 30. Então, a gente vai escrever os números aqui embaixo, que sejam maior que 30, tá? Daí aqui vai um número, aqui vai outro, aqui vai outro. São 3 números que vocês têm que escrever que sejam maior que 30. Menores que 40. Então, tem que ser menor que 40, que vem aqui, ó, tá? 40 tá aqui, tem que ser antes do 40. Então, vocês vão escrever 3 números que sejam menor que 40, tá? Então, de deveres isso. De deveres para vocês é isso, para vocês fazerem, tá? Então, a prof deseja para vocês bons estudos. Qualquer dúvida, a prof está à disposição de vocês. Um beijo e até amanhã na nossa live.